Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje Deus falou comigo através de uma palavra, e essa palavra eu fiquei pensando. Eu estava passando um vídeo e a pregadora, eu acho que é pregadora, é uma pastora, ela falava assim: muitos vão questionar suas escolhas, mas vão querer os seus frutos. Porque tem pessoas que questionam as nossas escolhas, mas querem participar da colheita, querem participar da mesa. Tem pessoas que julgam, que se levantam, que não contribuem. Pelo contrário, nos desanima com palavras. Mas quando as coisas começam a acontecer, essas mesmas que falavam mal, essas mesmas que se levantavam, elas querem participar. Só que existe uma seleção de Deus. E nessa seleção de Deus, nem todo mundo vai se sentar à mesa com você. Tem pessoas que Deus vai permitir que sente para poder o Senhor te honrar na frente deles. Mas tem outras que Deus não vai permitir que assente. Porque o Senhor sabe, aleluia, o que cada um carrega dentro de si. Os que estão questionando hoje as tuas decisões são os mesmos que vão querer participar do banquete que Deus preparará para você. Então, o que hoje tem sido resistência na tua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor vai fazer com que seja um grande testemunho. E quem resistiu, verás a glória do Senhor, porque a glória não vem do homem, a glória vem de Deus, sobre a tua vida e sobre, aleluia, a tua causa. Antes de eu começar a entregar aqui dentro da palavra alguns códigos, eu só quero frisar nisso, porque tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. E essa palavra é resposta de Deus para a vida dela. Aleluia. Aquete o teu coração. Porque quem se levanta hoje contra você verá uns frutos que Deus fará você carregar. Lembra, traz à tua memória o que Sanbalat e Tobias fez com Neemias. E nem por isso Neemias parou. E o Senhor manda dizer para você: não dê ouvido a quem quer parar você. Não dê ouvido a quem não sabe, aleluia, o que você carrega. Porque tem muitas pessoas que não sabem o que foi prometido pelo Senhor a ti. E muitas das vezes fica julgando o teu posicionamento, julgando as tuas escolhas, julgando as tuas renúncias. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: sossega o teu coração. Porque vai acontecer. Independente do que foi falado, tramado, arquitetado, existe uma pressão psicológica sobre ti. Porque o inferno, quando ele não nos ataca, aleluia,
com situações para nos prejudicar fisicamente, ele nos ataca psicologicamente. E a pressão sobre Neemias era uma pressão psicológica. Eles falam até de uma raposinha que derrubaria os muros. Anos os muros estavam caídos, mas quando alguém decidiu levantar, o inferno se levantou junto. Por quê? Porque é mais fácil ver as coisas dando errado, caído na sua vida, do que ver Deus reerguendo, Deus fazendo. A incomodação de Sambalate e Tobias é porque eles preferiam ver caído. E o inferno tem raiva de você porque não quer que as coisas aconteçam na sua vida. E lembrando, a tua luta não é contra o irmão, não é contra A, contra B. A tua luta é contra principados e potestades. Que essas abençoadas e abençoados dão legalidade, aí Satanás faz a festa. Mas sempre lembrando que nós estamos combatendo com o próprio inimigo das nossas almas, que é o cão. E tem coisas que é Satanás. Tem coisas que é falta de caráter, e tem coisa que o inimigo usa as pessoas, e tem coisa que a pessoa usa o inimigo. Só que a gente tem que ter discernimento espiritual para saber com quem a gente está lutando. Aleluia. Então, o que acontece? Acontece que ele começa ali a jogar palavras para tentar atingir. Aleluia. Neemias. Para tentar parar. E eu vejo isso sobre a tua vida. Eu vejo essa resistência onde o inimigo, ele quer te parar de todas as formas. Ele quer te trancar de todas as formas. Ele quer te bloquear de todas as formas. Mas hoje eu vim aqui, como profeta de Deus para a tua vida, para dizer para você que independente da pressão psicológica, independente do que o inimigo tem armado contra você, ele não vai parar a obra que Deus começou. Porque o Senhor não vai descansar até que essa situação esteja concluída. Aragaia raçou. Até que esteja finalizada. Aramando Iaha. E o Senhor manda dizer para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque eu vou concluir. Aragadaia sobre calabás. Queira ou não queira, aleluia, o Senhor diz que vai concluir. Aragando e assou. E eu vou entregar aqui 3 coisas para você. Você não vai viver na miséria. Você não vai ver a destruição. E os muros vão ser reerguidos. Porque quem quer ver isso é o próprio inferno. Aleluia. Querem ver a miséria, a destruição. Querem ver, aleluia, as coisas não andando e não dando certo. Porque é mais cômodo ver tudo bagunçado, tudo entulhado, tudo no chão, do que ver tudo no lugar, tudo levantado. Aragadaga sobre derebas. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: nada vai ficar fora do lugar. Nada vai ficar fora do lugar. Não vai haver bagunças. Os muros vão ser levantados, erguidos. O que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. Não se preocupe não, porque Deus conhece. Aramanto dei calabás. Até as pedras queimadas o Senhor usa. Aleluia. Se você for ler o livro de Neemias, você vai ver que até as pedras queimadas,
Até aquilo que muitos não davam nada. O Senhor usa, você não é descartável. Não é descartável. Aleluia. E eu vou dizer algo que o Senhor está me mandando. Porque Ele sabe da preocupação do teu coração. E o Senhor vem falar com você aqui hoje, isso é bem pontual. Aramando Iaha. Rakamanagasépia. Não se preocupe porque o Senhor não erra, não. Não se preocupe porque Deus não erra. O vale de ossos secos. Quando o Senhor deu a ordem, tudo voltou para o lugar certo. Olha que estava tudo bagunçado. Olha que estava tudo bagunçado, mas quando a ordem foi dada pelo Senhor, tudo voltou para o lugar certo. E o Senhor manda dizer, eu não erro o endereço. Tudo vai voltar para o lugar certo. Não se preocupe. Aleluia. Não se preocupe porque eu sei fazer, diz o Senhor. Eu sei operar, diz o Senhor. Você não está vendo. Você não está vendo, mas o Senhor está. Parece que não vai acontecer, mas o Senhor diz, vai acontecer. Existe uma ansiedade dentro do teu coração e o Senhor está dizendo, acalma-te. Orabando e a sobrecalabas. O Senhor diz, acalma-te. Aleluia. Aquieta-te. Não é como os outros pensam, não é como eles determinam, é como eu quero que aconteça. Aramando e a ceia. Eu vejo uma plateia de quemantonia. E esta plateia querendo teu fracasso, querendo tua derrota, querendo teu final. Rabadagassopredebas. Arquibancada, aleluia, já preparada, anaia sobrequemia, para se alegrarem, e de quemanto né a sobria. Mas o Senhor manda dizer para ti, não te preocupas, porque sou eu que estou na causa. Não te preocupas, porque aonde eles querem ver derrota, fracasso, perda, vergonha, eu trago dupla honra para ti. Aramando e a canaga sobrevereba. O Senhor diz assim, fala para ela que eu trago dupla honra para a vida dela. Fala para ela que eu trago dupla honra onde foi vergonha. Porque estão pensando que vai te envergonhar. Estão pensando que vai te envergonhar. E o Senhor está dizendo, não vai não. Aramando e a série camanahasé. Aleluia, porque eu desfaço. Eu desfaço a trama. Eu desfaço a situação. Oh, rabaraba sobre de calabás. Eu desfaço, aleluia, o que fizeram em oculto para tentar te humilhar em público. Mas digo para ti que eu desfaço. E envergonhados e confundidos serão aqueles que pelejam e que tramam contra ti. Estou eu amarrando. Aragado e a sépia. Estou eu amarrando. E quem pensa que tu ia tropeçar é quem vai tropeçar. Aragado e a sopre de calabaraba. Te trouxe para te dar resposta. Te trouxe para falar com você. Te trouxe para que você entenda que você tem um Deus que vê. Que você tem um Deus que lhe enxerga. Que você tem um Deus que peleja por você. Quem disse para ti que a peleja é tua? Eu tomei para mim, diz o Senhor. Eu tomei
dei para mim esta peleja, me coloquei de pé por amor a ti, e eu entro na batalha para te defender. Decandia sobre calabaraba. Eu entro na batalha para te defender. Oh, rabando e a sobre calabás. Então não se preocupa não, continua, 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 não para, não para, não para, mas continua porque sou eu que vou dar vitória, continua porque sou eu que vou operar, continua porque sou eu que vou fazer, independente de quererem ou não, tu sabe que é por pouco tempo, Rabaxeirianaias, que tu fica aí, então aguenta, Nagasobredeba. Arabaxaramanoia sobrecai, porque eu te tiro pela porta da frente, eu te faço sair com honra, mas eu, o Senhor, é quem determina a data. Aramanduia sobrecalabás. Arabaraba sobrederebarabás. Tá chegando o tempo. Aleluia. Tá chegando o tempo. Oh, aleluia. Deixa eu entregar aqui as visões que Deus me deu. Aleluia. Se eu não entregar, eu me esqueço. Você já viu, aleluia, uma semente quando se é plantada? Depois que você enterra a semente, você não vê mais nada, não é? E pelo fato de você não estar vendo, não significa que não está acontecendo algo ali dentro. Aleluia. E o Senhor estava dizendo para mim, o Senhor dizia assim, que eu vi uma semente sendo enterrada. O Senhor dizia assim, primeiro a semente ela vai crescer para dentro. Depois ela sai para fora. Aleluia. Não significa que você não está vendo o que não está acontecendo. E o Senhor dizia assim, diga para ela que eu estou trabalhando. Diga para ela que eu estou fazendo. Diga para ela não está vendo, mas eu, aleluia, estou dando crescimento. Oramando e a sobre calabás. Já existe crescimento mesmo sem ela ver. Já existe crescimento mesmo sem ela contemplar. Arabaraba sobre de calabás. E o Senhor diz, existe crescimento. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu entregar outra visão que Deus me mostrou aqui. Quando eu falava que o inimigo queria que tu tropeçasse, mas era ele que iria tropeçar. Eu vi como se fosse um laço dado nos calcanhares do teu adversário. E eu via eles tropeçando nas próprias armadilhas. Aí o Senhor me trouxe a memória quando o rei do Egito liberou o povo. E ele foi atrás. E ali o Senhor atrasou. Aleluia. Os carros de Faraó, quem vinha a pé, foi mais rápido do que aqueles que vinham nas carruagens, nos cavalos, nos carros. O Senhor está dizendo, não se preocupe, aleluia, porque quem quer ver a tua queda, aleluia, quem quer ver você, aleluia, se dá mal, quem quer ver você, aleluia, sendo envergonhado, são aqueles que estão plantando as próprias sementes que vão colher, aleluia. Então, a colheita, ela é obrigatória. Nós temos como escolher as sementes. Aleluia. Porque nós temos como escolher as sementes e o que plantamos. Mas depois que for plantado, a gente tem que colher. Então, descanse o teu coração, porque o Senhor manda dizer para você. Eu estou na causa. O Senhor manda dizer para você, eu estou na situação. Aleluia. Envergonhados e confundidos serão aqueles que pelejam contra ti.
São aqueles que pelejam contra a tua vida. São aqueles que pelejam, aleluia, contra o meu propósito. E o Senhor sabe que tem, aleluia, sido dolorido para você. Oracanto de arrasou. Aleluia. O Senhor sabe que tem machucado o teu coração. Porque o Senhor tem mostrado coisas que muitas das vezes você não queria que o Senhor mostrasse. Mas é necessário Deus mostrar. Para que você não fique enganado dentro da situação. Aleluia. Muitos até não querem que seja você. Mas quem quer é o Senhor. E ninguém pode contender com Deus. Porque o vaso não pode contender com o oleiro. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você: eu vou fazer. Você se sente rejeitada, pequenininha. Você se sente deixada de lado. Aleluia. Você se sente esquecida. Aonde era para você ser honrada, não lhe honra. Mas o que Deus tem para você, independente desse ambiente aonde você está, vai chegar a hora. Vai chegar o momento. Porque o Senhor prepara mesa na presença dos inimigos, para que o nome dele seja glorificado. E o Senhor diz: tem mesa preparada para a tua vida. Tem banquete preparado para você. Aleluia. E a última palavra não vem do homem. Porque você ouviu que você nunca ia chegar a lugar nenhum e nunca ia ser nada. Aracamandu e assou. E o Senhor manda dizer para você: isso são as palavras dele. Você já recebeu as palavras que eu liberei sobre ti. Camantu de assé. Tu é o improvável, a improvável da tua casa. Aramantu quemidia. Às vezes tu não sabe o porquê Deus te imprensa tanto. O porquê Deus cobra tanto de você. E às vezes você se pergunta: aleluia, Senhor, o porquê, aleluia, comigo? Parece que para uns pesa mais e para outros pesa menos. Aramandu que asséria. Não. Aleluia. É porque posições grandes, aleluia, lugares grandes requer renúncias grandes, preparações grandes. Aracando e assobrica. E o Senhor diz para ti: estou eu te preparando para colocar em lugares grandes. Oh, ramando e arrasou. Estou eu, aleluia, te preparando para colocar em posições grandes. Decando e assépia. Tem gente que olhava para você, aleluia, de cima para baixo. Você não está entendendo o que Deus está revelando. Tem gente que olhava para você de cima para baixo, com um olhar de desprezo. Aramando kemenerras. Mas o Senhor manda dizer para ti: vão te olhar de baixo para cima. Candu e assebre arabarras. Existe um crescimento de Deus. Existe um crescimento de Deus, como Deus já falou. E Deus está aqui mais uma vez testificando que chegou o tempo da expansão. Chegou o tempo da expansão. E por isso as coisas ficam afuniladas. Por quê? Porque primeiro afunila, para depois enlarguecer. Ramanduia sobre de calabás. Sabe o que eu via? Arabarra sobre calabás. Agora que Deus me mostrava, eu via como se fosse uma cana.
Sabe uma cana quando ela é, aleluia, processada? Você já bebeu caldo de cana? Eu não gosto não, mas eu já vi o processo. Aleluia. E quando você bota ali a cana ali naquele processador, menina, ela fica moída. E a visão que Deus me dava, araganduia sobre calabás, era como se fosse uma cana moída. Aleluia. Sabe? Uma cana que tinha passado pelo processador. Aí o Senhor falou comigo, ela está sendo passada pelo processo. Ela está sendo passada pelo processo. Aramando que me dias. Mas quanto mais a cana ela passa pelo processo, mais sai ali, aleluia, o suco dela. Aí o Senhor falava comigo assim, eu tô passando porque eu tô extraindo a essência. Eu tô passando, aleluia, ela no processo porque eu estou extraindo o azeite. Tá prensada. Aramanto que me diacébria, mas está sendo extraído melhor. Aramando que me diacébria, mas existe um mistério. Ramanto te que mené. E aí? E eu quero entregar para tu. Porque eu vim aqui para entregar o que Deus manda. Existe um mistério aí. A cana, sem ser passado pelo processador é uma coisa. E a cana passada pelo processador é outro. O que isso significa? Aleluia. Calma aí que tu vai ver. Aonde eu morava, que era no sítio, você encontrava cana na beira da estrada. E você pegava de graça. De graça ali. Não sei se era pecado, mas podia pegar. Só que o caldo de cana, quando você vai para beber ele, você tem que pagar. Sabe o que é que Deus me falava? O processo agrega valor. Aramanto, que me dia sobre derebas. O processo agrega valor. Por quê? Porque o nível muda. Aramanto de que me dia. O processo agrega valor porque o nível muda. Aleluia. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Este processo eu estou agregando valor nela. Este processo eu estou agregando valor nele. Aquilo que não valia nada vai valer. Vai valer. Vocês já compraram um suco de uva? Aqueles grandes assim? Aleluia. Se você for comprar uva, é um valor. Se você for comprar o suco de uva, ele dobra. O Senhor manda dizer para ti, tô eu dobrando, tô eu agregando valor ao que não tinha. Ei, canto de que media. Porque alguém olhava para você e media. Oh, rabanha, sou de que media. Mas o Senhor manda dizer para você, olha eu agregando valor aonde não tinha. Olha eu agregando valor aonde não tinha. Oh, eu agregando valor aonde não tinha valor. O processo dói, mas o valor, aleluia, é muito grande que está sendo agregado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso toda essa preparação, por isso esse gemido, por isso essas dores. Olha só, tem algo espiritual para nascer. Como assim? Vou te entregar.
Tem algo espiritual para nascer. Aleluia. E as dores de parto dói. E eu vou dizer algo para você que Deus está mandando. Antes de Deus lhe dar um projeto, você tem que fazer o que já está dentro de você nascer. Não tem como você engravidar, eu estou falando espiritual, viu? Pelo amor de Deus, preste atenção. 2 gravidez, uma em cima da outra. Primeiro você tem um, depois você engravida de outro. Tem gente que está com um projeto dentro e querendo outros projetos sem ter colocado para fora aquilo que Deus já colocou dentro. E o Senhor está dizendo, aleluia, chegou o tempo de nascer. Orabanarra sobre calabas. Chegou o tempo de nascer. Oh, rabaia sobre calabas. Porque quando você fizer nascer o que já tem dentro, Deus coloca outros. Quando você colocar para fora o que Deus já colocou dentro, Deus entrega mais. Oh, o Senhor manda dizer para você, é tempo. Aleluia. Deu fazer nascer. Quanto tempo faz que tu espera? Quanto tempo faz de camanto de assé que tu prolonga? E o Senhor está dizendo, ei, minha filha, aleluia, chegou o tempo. Ei, minha filha, chegou a hora. Não é para prolongar mais, não. Quando a criança passa da hora de nascer, tem grandes complicações e até risco da criança vir a óbito. Você quer matar o que Deus já colocou aí, né? Aracando e a sobrecai. Até quando tu vai sufocar? Oramando e a sobrecalabas. O Senhor está dizendo rompa. O Senhor está dizendo rompa. Aramando e a sobrecalabas. O Senhor está dizendo rompa. Chegou a hora de romper. Chegou a hora de romper. Chegou a hora de romper. Ai, de caia sobre calabas. Chegou a hora de romper. Oriandade a sépia. Oramanto quer me diar. Oh, aleluia. O Senhor me dá umas coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a mulher vai ganhar neném, tem 1 centímetro de dilatações. Eu sei porque minha mãe é parteira. E ali tem 1 centímetro, 2, 3, 4. E ali vai subindo. Quanto mais vai subindo 1 centímetro, mais intensifica a dor. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer para você. Eu vi os centímetros de dilatações subindo. Porque se você não tem coragem de romper, eu estou falando espiritual, o Senhor vai estourar a bolsa. Arabacanto e a sobrecabas. Você não vai ter mais como segurar. Aramando e a sobredecai. Você não vai ter mais como segurar. É a vontade de Deus. É o querer de Deus. Oh, rabarabá, xeriarabás. Aramando e a sobrecalabás. E não se preocupe, sabe por quê? Porque Deus prepara tudo. Deus é Deus que prepara todas as coisas. E como o Senhor estava falando para você, ainda que se esquecesse de você, ainda que o seu nome não fosse lembrado, todavia o que Ele tem com você vai acontecer porque Ele é Deus. Vai acontecer porque Ele quer. Aleluia. Quantas pessoas, aleluia, não tinha na frente de Davi? Nem em casa ele estava. Aleluia. Enquanto uma reunião estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Nenhum dos irmãos, nem o pai toca no nome dele. Mas quando Deus quer honrar alguém, o Senhor não erra. Ele estava cuidando das ovelhas. O Senhor não chama ninguém desocupado. Pode olhar que o Senhor sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa. Aleluia. E o Senhor não tinha errado quando mandou o profeta Samuel ir lá. O profeta Samuel estava triste. Aleluia, achando que o povo tinha rejeitado ele, mas o povo tinha rejeitado Deus. Aleluia. E ao chegar lá, quando ele entra aqui, ele vai falar com Jessé, o pai de Davi. O Espírito não testifica nenhum daqueles que está em casa. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor testifica. E não era nenhum deles. Aí tem alguma coisa errada. O Senhor mandou eu vir para cá, o rei vai sair daqui. E não está aqui. Aí ele pergunta. Muitos foram apresentados, mas Davi foi mandado, aleluia, chamar. Aqueles que estavam ali foram apresentados por Jessé. Só que Davi, o Senhor manda buscar. O Senhor vai mandar buscar. O Senhor vai mandar buscar. O Senhor vai mandar buscar. Samuel pergunta, versículo 11, de 1 Samuel 16. Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho sim, um caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mandou chamá-lo. Disse Samuel, nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Ou seja, teve que esperar. Quando a honra chega, quem está dentro de casa e já sentado na mesa tem que esperar você chegar. Porque não vai acontecer enquanto você não chegar. O Senhor está dizendo, descansa teu coração. Porque tem coisa que só acontece quando tu chegar. Tem coisa que só acontece quando você estiver dentro do ambiente. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. Aleluia. Aí quem mandou buscar? O pai, por quê? O mesmo que tinha esquecido é o que manda buscar, porque o Senhor faz assim quando ele quer honrar alguém. E o Senhor dizia assim, diga para ela que eu decidi honrá-la. Diga para ela que eu decidi honrar. E eu vou trazer honra para ela no meio da família. Aqui, Davi vai ser honrado no meio da família, porque todos aqueles que se apresentaram não foi nenhum. Porque o Senhor sabe a luta e a guerra que é para você. Que muitos, aleluia, da tua parentela não acreditam no que tu tem, no que tu carrega. Muitos olham com um olhar de desprezo. Mas era aqui aonde Deus ia fazer. Era aqui aonde Deus ia operar. Era aqui aonde a mão do Senhor iria manifestar. Porque o Senhor não via como o homem vê. O Senhor não via anel, o Senhor não via beleza, o Senhor não via, embora Davi fosse um rapaz bonito, não via anel no dedo, não via eloquência, não via habilidade. O Senhor via coração, o Senhor via propósito, o Senhor via entrega. Enquanto muitos acham que tu vai ficar, aleluia. Aí dentro, dependendo de gente, não sabe que Deus vai te levantar. Com nome, e eu vou dizer, com nome, dentro da tua casa.
Porque assim te diz o Senhor: eu te darei para tu abençoar. Hoje os que falam de ti serão abençoados pelas tuas mãos. Hoje os que falam de ti, eu te usarei com providência e escape para a vida deles. Rabaia sobre calabás. Porque o que hoje é desprezado, eu mudarei a situação para que seja honrado. E tem pessoas que vão pedir perdão. Aleluia. Descanse seu coração, diz o Senhor. Olha só, 1 Samuel 16. Versículo 13. Quando Davi chega, né? Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. Aleluia. Agora Davi não estava mais só. Existia o Espírito do Senhor que estava com ele. Agora o Senhor estava com Davi e fica, aleluia, com ele. O interessante de tudo é que quando ele entra, o Senhor, aleluia, testifica que era ele. E o Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia assim: diga para ela que não vai ter errada. Oracando yahaso. Diga para ela que não vai ter errada. Aleluia. Porque eu não unjo cabeça errada, eu não escolho gente errada. Quem escolhe pessoas erradas é o homem. Mas eu, o Senhor, escolho e separo pessoas certas. Você não vê o seu, aleluia, o seu futuro. Porque muitas coisas eu preservo de lhe mostrar. Tem coisas que você sabe que vai acontecer porque eu, Senhor, falo. Mas nem tudo eu digo para não trazer ansiedade para o teu coração. Aragado e assobrecai. Mas digo para ti, me assobrecai. Aleluia. Eu tenho uma cadeira preparada para você. Eu tenho uma cadeira preparada para você. Cadeira de honra. Lugar de honra. Carabaçui de canto nerras. Porque a minha mão vai te colocar. Aramandu que me dê a sé. É a minha mão que vai te colocar. Não é a mão do homem. E aonde eu coloco você, não tem quem tire. Muitos, aleluia, querem este lugar que eu preparei para você. Assim como os irmãos de Davi queriam que fosse eles. Mas o Senhor manda dizer para você, o escolhido é você. Riakasu Yehamá. Foi eu que separei, foi eu que, Aramando e Assé, que escolhi. Orabada e Assé, Arabás. E não se preocupe com as perdas e com as coisas que foram ficadas para trás. Porque o teu coração chora por algumas coisas que foram ficadas para trás e algumas perdas. Eu, o Senhor, trago restituição para este tempo também. Eu, o Senhor, trago equilíbrio para este tempo também. Digo para ti, remantou de que me arra. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há outro.
outro. Ramandagaia sobrederevas. Eu sou aquele que te sustento pelo caminho. Eu sei que tem muitos empecilhos. Aleluia. A caminhada não tem sido fácil, mas eu estou calçando os teus pés. Estou tirando os sapatos desgastados espirituais. E estou colocando novos. Decamanto neiassé. Para que tu não venha ferir com os teus pés nas pedras. Ramandui que me assoprecar. Falo contigo e te digo, aleluia, pelo caminho que te levo não tem erro. Pelo caminho que te coloco não tem erro. Oramandui assoprecar. Eu sou o Senhor, o teu socorro e ajudador, que chego na hora da aflição, que chego na hora, aleluia, do desespero, para dizer para você, aquete, 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 riandaia xéria assoprecar. Esses dias tem sido difícil, enfrentar tem sido difícil, olhar no olho tem sido difícil, deitar no lado, remantou tequemeniaçou. Subdecanto, né? Mas digo para ti assim, aleluia, eu sou o Deus que trago paz. Eu sou o Deus que trago paz para a tua alma hoje. Eu sou o Deus que sossego o teu coração inquieto. Parecia que tinha uma pedra, aleluia, se esmagando o coração, sufocando o peso, o peso muito grande. O peso da decisão, o medo de fazer as coisas erradas, de tomar decisões precipitadas, mas o Senhor diz para ti, eu tiro o peso com a minha própria mão, eu trago alívio para o teu coração, eu tiro este nó, que está, aleluia, entalado dentro de ti. Ne que me diga managa sopredereba. Eu sou o teu pai, eu sou o teu marido, eu sou o teu ajudador, eu te vejo, muito olha para ti e vê a mulher forte, mas eu vejo a menina, porque eu enxergo que muitos não enxergam. Eu vejo que muitos não veem. Às vezes até chorar escondido tem chorado. Mas para mim não precisa, aleluia, mostrar que é forte, porque eu sei das tuas fraquezas, eu sei do que tu podes suportar, eu sei do que te dói, eu sei do que machuca, e digo pra ti, eu trago tranquilidade, eu trago calmaria, eu sopro o vento aí, de que manto na gassé, o vento que traz paz, o vento que traz conforto, diz o Senhor. Oh, Rabanto, rei de rei, brachere calabás. Aleluia, eu preciso entregar isso aqui. Orabachere calabás, sobrederebás. Ramanduia sei de canto neibiaço. Ramando de que me dia sobre calabás. Rabadui que manduia sei. Arabachei canto nerras. Aleluia, o inimigo não quer te tirar do caminho. O inimigo quer te paralisar no caminho. Preste atenção aqui. O inimigo, ele não quer te tirar do caminho.
O inimigo, ele quer te paralisar no caminho. E o Senhor, quando ele me entregou essa palavra, a mulher de Ló, ela não saiu do caminho, ela ficou paralisada no caminho. Raia sobre de calabahas. Tem gente que tá pensando que o inferno quer tirar ela do caminho, mas a estratégia dele é outra. Naia sépia. A estratégia é paralisar. A estratégia é lhe deixar no meio do caminho, paralisada, para que você não avance, para que você não continue. Rabarra sobre calabas. E sabe o que é que Deus me mostrava aqui em visão? Riamanduia sobre calabas. Eu via várias, aleluia, estátua de pedras. Ramanduia sobre calabas. Várias estátuas de pedra. Aleluia. Em formato de pessoas. Rabarra sobre cai. Paralisadas. Ramanduia sobre calabas. Paralisadas. Arabacanduia sobre calabas. Mas o Senhor manda dizer para ti: você não vai ficar no meio do caminho, tampouco paralisada. Harabadaha supre de calabas. Eu vejo a mão do Senhor. Aleluia. Sabe quando alguém faz assim nas suas costas e lhe empurra? Eu vejo a mão do Senhor te empurrando. Eu vejo a mão do Senhor te impulsionando. Sabe quando pega bem aqui no meio assim? Eu vejo a mão do Senhor te levando para frente. Você não vai ficar paralisada no meio, você não vai ficar paralisada no caminho, não. Você vai concluir. Você vai concluir. E andar sobre calabas. O Senhor vai fazer você concluir. Ai, de cá, subdeas. O Senhor, aleluia, não vai te deixar, aleluia, sem que a vontade dele seja feita na tua vida. Quem te viu humilhada, aleluia, vai te ver honrada. Tem uma nova versão de Deus na tua história. Quem te viu humilhada te verá honrada. Aleluia. Tem uma nova versão de Deus na tua história. Aleluia. Quem viu Davi no pasto, teve que ver ele rei sobre Israel. A posição era grande. Aracá sobre derebas. A posição era grande. Araia sobre cá. O que Deus tem para você é algo grande. E Deus mostrou que vai mudar. Em pouco tempo, um grande reboliço vai acontecer. Porque existe prazo. Existe o kairós de Deus. Existe o tempo de Deus. E o Espírito Santo do Senhor manda dizer para você aqui hoje. Aleluia. Vai mudar. Grande vai ser o reboliço. Quando o profeta abre a boca para profetizar, começa a acontecer. Aleluia. As coisas começam a voltar para o lugar. O vale que outra hora era um vale de ossos secos se transforma em um exército. Deus tem capacidade de mudar o que era vale, o que era derrota, o que estava morto. Araia sobre calabás. O Senhor diz: eu tenho a capacidade de mudar dentro de um piscar de olho.
Eu tenho a capacidade de fazer da noite para o dia, do dia para a noite. Rianaia sobrecai. Não limita, Ramanto Kamanagiassé. Não limita, Ramá sobrecaiassé. Porque eu posso fazer dentro, aleluia, de minutos, de horas, de dias, de meses, também anos. Arabá, xerecalabás. Só que assim diz o Senhor. Preste atenção, minha filha. As coisas arrocharam. Porque antecede o que está por vir. Primeiro arrocha, depois melhora. Primeiro afunila, depois expande. Arabarra sobre calabá. E assim te diz o Senhor, vai expandir. Remia sobre cai. Assim te diz o Senhor, vai expandir. Assim te diz o Senhor, vai alargar. Erabadeia sobrecai. Tem escape de Deus, mas tu não vai viver só de escape, não. Viu? Tem escape de Deus pra tua vida. Mas assim te diz o Senhor. Tu não vai viver só de escape, não. Aramanduia sobrecalabás. Aleluia. Tu vai viver de portas, de fonte, de rios. Aleluia. Não é de açude, não. É rios, fontes. Aramantoderebás. Porque o que o Senhor tem para você é grande. Só que o Senhor diz, no deserto eu tenho escape. Mas eu vou dizer, tu tá com o pé dentro e um pé fora, tá saindo. Porque Deus me mostra em visão, sabe? Quando uma pessoa tá saindo do ambiente, um pé dentro, um pé fora. Ou seja, tá quase. Tá quase. Ainda não saiu, mas tá quase. Aguenta porque tá quase. Aramanduia sobrecai. Sabe, quando você está dentro, cercado de um deserto e tem um oásis, aí você precisa passar pela porta para romper, sair do deserto e passar para aquela novo nível, nova estação? Pois é exatamente nesse nível a qual o Senhor está me mostrando aqui. Araga subdecai a sé. Aramando derebia sebra. De um ambiente para outro ambiente. Orabaraba sobre dereba. De um nível para outro nível. Remanto rei calabás. De uma estação para outra estação. Aramando de camanabia sobre derebás. Descansa teu coração, porque aquele que é grande, quem é fiel, ele vai fazer infinitamente mais do que tu pedes, do que tu pensa, do que tu sonhas. Olhe, eu vou entregar aqui que Deus está me incomodando. Vai ter muitas trocas. Arabá, subdecai. Orianaia, sé. Vai ter muitas trocas. Tem muitas coisas que vão ser trocadas. Araka, subdecai. Tem muitas coisas que vão ser trocadas. Que vão ser substituídas por outras. E quem vai fazer essa substituição é o Senhor. Ramanto de Kemenehas. E é a mão do Senhor que vai fazer, não é o homem. Hoje você pode até ver e dizer assim, meu Deus. E o Senhor está dizendo, sou eu, não questione. Mas quando chegar o tempo, você entenderá, aleluia, que vai ter substituição, vai ter troca. Sabe quando você troca algo, vamos supor, deixa eu só dar um exemplo aqui para você. E o Senhor falava o ano de 2026, porque quando o Senhor falava o ano de 2026, eu via em visão 2026. Aleluia. Sabe quando você troca um celular, vamos supor, você troca um iPhone 11 para um 12? Só para vocês entenderem as trocas. Só que tem gente que tá no 11 e já pega o que saiu.
Só para vocês entenderem que eu tô dando aqui essa explicação para você entender o que Deus estava me mostrando. Tem gente que vai dar saltos grandes. Aragá sobre decai. Tem gente que está numa situação bem inferior. E que Deus vai sair daquela situação dando um salto bem maior. Trocas. E quando eu via trocas de posições, empregos, casa, carros. O Senhor foi bem específico, por isso que eu estou falando. Aleluia. Então se prepare, porque Deus ele é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Amém?